Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado, boa noite para quem está ao vivo aqui. Mais um dia muito especial aqui na mentoria, primeira aula do módulo de marketing, e eu tenho já o hábito, né, de trazer aulas magnas para a gente fazer esse recorte muito bem feito, né, da transição dos módulos, do início da turma, e hoje não poderia deixar de trazer do que, para mim, dentro da minha concepção, dentro de tudo que eu consumo na internet, e eu consumo bastante, eu estou cronicamente online, eu trouxe um convidado extremamente especial, que é o Ângelo, nosso eremita, que para mim é um dos maiores criadores com fontes embasadas, que estimula com que a gente estude, que não tire as informações lá do nosso orifício anal, sabe? Saia propaganda na internet. Então, é uma pessoa que tem essa bagagem, que tem esse quê de estudo muito congruente com tudo que a gente vem conversando aqui. E mais do que isso, criou uma comunidade brilhante de seguidores, de apoiadores, de alunos, e consegue transitar entre muitos lugares no digital, como comunicador, como tarólogo, como um educador também, né, do tarô, e fez tudo isso sendo um menino lá do interior que veio para a internet e briga na base do estudo, na base da literatura, de livros, e construiu tudo isso na base de algo que as pessoas vêm falando que não vale tanto a pena. Então, trouxe ele aqui para falar de criação de conteúdo e criação de comunidade no ambiente digital, nas redes sociais. Ângelo, minha turma, por hoje é sua. Oi, gente, boa noite para todo mundo, ou bom dia, ou boa tarde para quem está vendo a gravação. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade e principalmente por saber que é uma aula magna de marketing. Eu acho que é realmente, eu só tenho muito a agradecer mesmo, porque para começo de tudo, antes de começar a falar um pouco sobre esse rolê de construir comunidade e também construir um espaço dentro do tarô, principalmente, eu quero deixar muito claro que, assim, eu não tenho nenhuma formação em marketing específica. A gente faz até um curso e outro, a gente busca até algumas informações na internet também, dá para a gente se inteirar pelo menos um pouco, né? Mas eu sinto que minimamente tudo aquilo que eu fiz dentro do tarô e esse rolê todo, e que venho fazendo, né? Porque, querendo ou não, o trabalho do autônomo a gente constrói diariamente, ele está muito ligado à ideia de observar, consumir muito, e aí começar a tentar algumas coisas, aí, consequentemente, o tempo também, ele vai te ajudando a estruturar o rolê como um todo. Então, de modo geral, eu quero começar muito dizendo nesse lugar, assim, que é algo em que eu venho muito nesse aspecto de, é uma coisa que eu aprendi na prática, mas ainda aprendo constantemente, busco também entender e se antenar no mercado, como que as coisas vão mudando, porque hoje em dia a gente também está vivendo um processo em que as coisas estão muito aceleradas. E aí, dentro desse imediatismo, de tudo, então, tanto das pessoas que querem construir carreira do dia para a noite, das pessoas que consomem o tarô, que querem também que você atenda no momento que ela quer, e aí isso tudo faz com que a gente precise também se atualizar constantemente. E eu começo falando também sobre essa questão do tempo, porque essa ideia de você construir algo relacionado à comunidade dentro da internet, ela está também muito ligado à ideia de tempo, né? Porque quando a gente fala sobre o que é uma comunidade, pelo menos fazendo pesquisas mais superficiais, digamos assim, a gente tem aquela ideia de um grupo que se identifica minimamente com valores específicos dentro desse ecossistema. Então, a gente vai ter diferentes comunidades, não só dentro da internet, mas dentro da vida como um todo, ou também o que hoje em dia a gente chama de nichos.
só que dentro dos nichos, a gente vai ter que minimamente encontrar formas de fazer alguma coisa diferente, ou algo que vai ser só teu. Na prática, eu reconheço que não é uma coisa que é tão difícil, é uma questão mais que leva tempo de você entender o que você comunica dentro do teu rolê, independente do que tu faça, então não só exatamente em volta do tarô especificamente falando, mas o que você comunica que é só teu dentro do teu ecossistema, dentro do nicho como um todo. Então, assim, para trazer um exemplo para vocês e para pensar também nesse rolê de os nichos que estão divididos dentro da nossa vida como um todo e a nossa necessidade também de se identificar com algum grupo ou com qualquer interesse que a gente tenha, aqui em São Paulo tem uma rua bem famosa, para quem não é de São Paulo, que se chama a Rua Augusta. E na Rua Augusta, a gente tem um monte de barzinhos, um monte de lugar que é visto de uma forma descolada, que é vista de uma forma jovem. E pertinho ali da Rua Augusta, tem uma rua que é do bairro Consolação, que tem dois tipos de estabelecimento. Barbearia e rolê de cabelos, corta-cabelo. E tem também restaurante vegano, a rodo, assim. Para todo lado tem... Para todo lado não, que é um espaço bem pequenininho, mas que vocês vão encontrar uma sorveteria vegana, um rolê meio PS, vegano, uma padaria vegana. Vocês vão encontrar vários desses estabelecimentos que eles se encontram todos no mesmo lugar. E eu estou falando isso tudo porque eu sou uma pessoa que eu sou vegano já tem alguns anos e logo que eu me mudei para São Paulo, que não faz tanto tempo assim, eu conheci um restaurante específico que eu já conhecia pela internet, de ouvir falar. E aí, na primeira vez que eu fui, eu percebi que tinha um monte de restaurante um do lado do outro, literalmente um do lado do outro. E eu juro que vai fazer sentido com o tarô e com construir comunidade. Mas o que acontece é que um certo dia específico, eu tinha almoçado nesse restaurante que eu gosto, e aí eu saí dele e estava passando, e tinha um quadrinho do que era o cardápio do dia no restaurante do lado. E aí eu estava com meu amigo, e meu amigo falou assim, nossa, aqui tem carne de jaca. Tinha lá no dia daquele cardápio. E aí ele falou assim, que ele gosta muito de carne de jaca. E aí, por coincidência, a dona desse estabelecimento estava ali fora. E aí ela estava ali fora, ela falou, eu faço assim, essa carne de jaca, eu faço assado, eu faço isso que lá. Trouxe um rolê de propaganda, assim mesmo. Aí tá, passou, a gente tinha acabado de almoçar, então não tinha condições, a gente entrar, estávamos cheíssimos. Aí teve um outro dia que eu fui almoçar nesse mesmo restaurante, e aí também não me atentei que naquele dia específico não abria, era um domingo, e aí eu me lembrei dessa moça do restaurante que ficava do lado, era só atravessar a rua. Aí eu pensei, pô, vou ir lá. Aí eu fui lá, eu pedi a comida e tudo mais, e quando veio numa bandeja, e dentro dessa bandeja tinha um panfleto. E aí no panfleto tinha a história dela e a história da marca. E aí ela já tinha conversado mais um pouquinho ali comigo, e aí eu li a história, e aí eu tinha que ela tinha começado na garagem da casa, ou melhor, não na garagem cozinhar, mas na garagem de oferecer um tipo de produto. Tinha lá também há quanto tempo que ela era vegana, e há quanto tempo também que ela produzia esse tipo de serviço, que ela era chefe, não sei o que lá. E ali foi mais um ponto de conexão comigo. Eu falei, pô, eu quero vir aqui agora sempre, ela é muito querida, a comida é muito gostosa, tem algo que eu gosto, mas o que eu quero dizer com isso tudo e que eu trago isso para cá hoje, é que eu tenho uma sensação que hoje em dia as pessoas elas já sabem o que é o tarô e o que minimamente a gente faz. Então, isso eu digo desse ponto de conexão, porque para mim, que sou vegano, ninguém precisa me convencer que a carne de jaca é boa,
se o cogumelo, não sei o que lá, é bom, porque eu acredito que vai ser bom, porque eu já comi muitos que são ótimos. Ninguém precisa me convencer que veganismo é sei lá, uma filosofia de vida e esse rolê todo, porque isso eu já tenho para mim. Isso é uma questão que as pessoas que consomem consulta de tarô, na sua maioria, elas já meio que sabem o que você faz. Elas já meio que sabem o que é leitura de cartas. Então, antes, se lá nos anos 80, a galera ainda se tinha muito essa coisa de você explicar, né, o que é o tarô, que é um conjunto de cartas e todo esse rolê, hoje em dia a gente percebe que talvez não seja exatamente por esse viés. A pandemia veio e intensificou muito essa coisa. Eu tirava já tarô há algum tempo quando veio a pandemia, e aí o TikTok ficou ainda mais popular, e aí começaram a surgir um monte de tarólogos que eu tenho uma sensação que hoje em dia posts do tipo o que é o tarô e essas coisas muito superficiais, elas têm uma importância e podem ter uma importância para você educar o seu público, mas eu tenho uma sensação que esse é um primeiro passo que as pessoas já meio que sabem o que é. Quem nunca recebeu uma mensagem do tipo, eu quero jogar contigo, mas você faz templo de Afrodite? Sei lá, uns anos atrás a galera não sabia o que era templo de Afrodite, galera leiga mesmo, né? Ou tipo, você joga com o tarô X ou com o tarô Y. Isso é um reflexo de que muitas pessoas que hoje em dia têm interesse em tarô, elas já sabem o que você faz, pelo menos num plano mais superficial, nesse plano de você olhar e falar, cara, pode ser que a gente já passa a primeira etapa de ter que explicar que você precisa do contexto. E assim, diariamente, depois de 8 anos aí tirando tarô, eu ainda recebo pessoas que não fazem ideia do que é o trabalho com as cartas e tudo mais, mas eu percebo que, na grande maioria, as pessoas elas já sabem mais ou menos o que é, o que você faz e como você faz aquilo. Assim como hoje em dia parece que todo mundo joga um pouco de tarô, assim como todo mundo toca um pouco de violão e todo mundo meio que tem essa ideia, né? Todo mundo desenha um pouco, todo mundo hoje em dia acredita que pode fazer qualquer coisa. E aí, a grande questão desse rolê como um todo, juntando essa ideia do veganismo com essa ideia também de quem compra consulta de tarô e aquilo que a gente faz, e essa questão, porque assim, independente do que seja o nicho que a gente está falando, eu percebo que as pessoas elas já querem o produto, tipo, você já minimamente quer comprar aquilo, né? Então, você já deseja uma leitura de cartas, as pessoas já entendem que elas estão passando por um problema e aquilo ali vai ter algum tipo de função. Então, a gente vai percebendo que as formas como a gente precisa mostrar o nosso produto também já é um pouco diferente dentro desse sentido. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma era em que a simplicidade do conteúdo e a simplicidade da forma que a gente fala, ela vem de um lugar muito forte. Então, se a gente está falando de pessoas que estão consultando tarô pelo chat GPT, se a gente está falando de pessoas que estão criando cartomantes e baralhos em inteligência artificial, a relação e a ponte que a gente faz com o nosso consulente, ela é extremamente importante, porque acaba se criando essa ideia de, não, eu estou passando por um problema, eu preciso de uma pessoa real que vai me trazer um viés, ou sei lá, ou vai me trazer um repertório de algo da realidade, eu preciso de uma leitura personalizada, e aí esse processo de como você se mostra e como você expõe o teu produto é muito importante, porque a gente está falando desse processo em que a simplicidade tem vendido muito. A gente não está falando exatamente de um tipo de serviço que está contra interações. Então, assim, mesmo que ele seja um serviço que ele é extremamente
pontual em alguns momentos. Então, assim, sei lá, não é um serviço essencial. E aí, quando a gente está falando de, por exemplo, comprar um prato de comida, independente do que seja, que a pessoa só vai receber um produto, essa ideia de você construir marca e essa ideia de você construir comunidade em volta dessa coisa de o que você comunica e como você comunica é de uma importância tremenda, né? No sentido de você conseguir, de fato, estar trazendo isso de uma forma que fica fortalecida. Então, de modo geral, pensando que hoje em dia a gente está vivendo um período em que existe 1 milhão de tarólogos, existe um monte de tarô por chat GPT, um monte de tarô por inteligência artificial e um monte de coisa dentro desse sentido, a gente começa a pensar que, de alguma forma, a gente vai fazer esse trabalho básico, que é o trabalho em que a gente mostra o que a gente faz e como a gente faz. Então, o restaurante dentro da rua, em específico na Rua Augusta, ele entra muito nesse lugar no sentido de que, quando os restaurantes ou até barbearias que estão tudo ali nesse mesmo local, eles se colocam nesse ambiente, é porque eles sabem que o público já frequenta aquele ambiente. E isso tudo está muito ligado a essa questão no sentido do tarô. Então, sei lá, quando a gente usa hashtags dentro do nosso conteúdo, tarô, tarólogos, tarotoque, sei lá, daí vai ter outros subnichos, né? Então, bruxaria, sei lá, místico, enfim. Quando a gente está falando de utilizar esses elementos, então, assim, a forma como a gente fala, ou ainda os termos que a gente escolhe usar para passar um conteúdo, ou as hashtags que a gente usa, ou se a gente resolve colocar um cenário que vai já trazer essa ideia do místico, ou se a gente segura o baralho para comunicar, isso não é exatamente diferencial. Isso aqui é só o primeiro passo. É o passo em que você está inserido nesse ambiente. Isso é necessário tanto para o algoritmo, que está estudando para quem está falando constantemente e começar a entender para onde é que ele tem que levar o seu conteúdo, mas também para as próprias pessoas, né? A gente está falando de, sei lá, um imaginário popular que tem ali já uma ideia do que é o tarô e já às vezes já tem um interesse. Como eu falo para vocês, eu tenho uma sensação que hoje em dia a gente já passa um pouco esse beabá, no sentido de que a gente já não está mais exatamente nesse processo em que primeiro eu tenho que explicar o que é o tarólogo, depois eu tenho que explicar o que é o tarô, depois eu tenho que explicar que eu preciso do contexto. E todos esses artifícios, eles podem ser ótimos, no sentido de você traz ali esses conteúdos, mas o que eu quero dizer é que eu acredito que a gente já está minimamente num passo a mais. Aí, eu percebo também, vamos ver, eu fiz um roteiro aqui que geralmente eu nunca sigo, mas eu dei uma estudada dentro desse sentido. Aí, além de outras questões, então, por exemplo, sei lá, a gente pensa nos elementos que a gente coloca, sei lá, no nosso cenário, o baralho que a gente usa, as hashtags que a gente usa também dentro do nosso conteúdo, e isso tudo. Mas eu percebo que a ideia do storytelling, que é a ideia de você contar uma história, e contar a tua história, e contar como você faz o trabalho, como você enxerga o trabalho, que é o passo que vem na sequência para daí pensar nessa ideia da criação de comunidade, dessa ideia de construção de conteúdo, é algo que eu percebo que se tem uma ideia muito deturpada do que é o storytelling. Eu lembro de uma época, eu não sei se vocês lembram, ou enfim, se viveram também, talvez a gente até esquece, mas de uma vez que a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, que muita gente fala que é a maior marqueteira, vazou uma foto de um quadro que daí tinha lá um storytelling de stories. Daí aquele storytelling era assim, 7 da manhã vai, sei lá, tá na academia, 9 da manhã vai fazer um conteúdo com o filho pequeno. Era uma coisa mais ou menos dentro desse sentido. E eu tenho uma sensação que isso cria uma ideia também de que é meio que isso que a gente tem que fazer. E a gente, às vezes, esquece
que o nosso trabalho ele pode ser muito diferente do que é o trabalho da Boca Rosa ou o trabalho de uma pessoa que trabalha com essa ideia de marca pessoal enquanto influência. Eu percebo que o que a gente primeiro tem que se preocupar é o trabalho que a gente entrega e como a gente faz esse trabalho, e a marca pessoal, ela vem como tudo que constrói o nosso trabalho, mas ela vem muito mais no segundo plano. Então, assim, eu percebo que às vezes as pessoas falam assim, meu, eu não sei criar storytelling, porque basicamente o meu storytelling, eu não quero mostrar que eu como café com leite, pão com manteiga no café da manhã. Mas pode ser que para o produto que a gente vende, não está exatamente conectado a mostrar que você come pão com manteiga e toma café com leite no café da manhã, porque ninguém está interessado nisso. E aí é como eu falo, pode ser que essa questão de você começar a trazer outros elementos para dentro do seu conteúdo, ele seja mais um plus, e as pessoas começam a se interessar aos poucos, do que exatamente essa ideia de a gente ter que criar toda uma narrativa que no final do dia a gente está morto de cansado, porque produz um monte de conteúdo, tem que mostrar, então, sei lá, todo dia nos stories, tem que atender, tem que pensar em roteiro, não dá, ninguém aguenta. Então, pode ser também que não faça nenhum tipo de sentido. Eu percebo que uma coisa que começou a acontecer comigo, dentro dos meus processos de criação de conteúdo, eu sempre gostei muito de pintar a unha. E teve um período em que a minha unha estava grandona, e eu comecei a pintar a minha unha de uma cor só específica. E eu sempre falei assim, ó, eu nunca consegui falar aqui. Não, é sempre o gesto aqui, ó. E aí as pessoas começaram a comentar, nossa, eu adoro a unha dele. Nossa, qual é o esmalte? Qual é a cor? Alguém sabe? Isso foi uma coisa natural. E aí o que comecei a fazer? Nos sábados eu dizia que eu ia pintar minha unha e eu mostrava, sei lá, o esmalte, eu comecei a mostrar que eu estava pintando ali daquela cor específica. E aí as pessoas começavam a interagir mais comigo no meu conteúdo. E isso tudo está meio que em volta dessa questão também de como a gente comunica o que a gente comunica, mas sem exatamente pensar que a gente tem que colocar esse rolê do storytelling a goela abaixo das pessoas. Porque hoje em dia, de novo, ninguém vai estar, num primeiro momento, te consumindo enquanto o que você é. As pessoas, primeiro, elas estão consumindo em como você, de algum modo, dá algo para ela. Então, você pode, sei lá, dar algo para ela em volta de um entretenimento, e aí não é exatamente de uma informação, pode estar em volta de uma informação, mas primeiro, hoje em dia, as pessoas elas não consomem mais exatamente pessoas. A gente consome pessoas, mas nesse rolê de que é o algoritmo que escolhe por você, a gente está consumindo conteúdo. Então a gente está rolando feed. A gente não está consumindo assim, eu vou abrir o TikTok para ver qual foi o novo vídeo que a Pami postou. Pode ser que com o tempo isso aconteça, mas num primeiro momento não é. Mas aí uma hora a Pami apareceu ali. E aí a gente começa a perceber que tudo se constrói. Então, se você tem a hashtag certa, se você tem o texto da legenda bonitinho, se você coloca um negócio aqui em cima, um texto sobre o que tu está falando, também é um outro ponto. Então, essa questão da construção de comunidade e essa questão da construção de conteúdo, ela vem muito em volta de alguma série de passos. Então, assim, quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei criando muito naquele lugar de, algum modo, trazer informações no sentido de eu estou lendo esse livro, eu estou fazendo esse teste de tiragem, eu estou fazendo, sei lá, estudando esse grupo de cartas agora. Então, dentro dessa questão, era sempre em volta de, o que eu aprendi nesse rolê? O que de alguma forma eu posso trazer que você talvez possa aprender também? Então, essa questão de a gente vender um produto, ele também está muito em volta dessa questão de como que a pessoa cria minimamente
algum tipo de conexão com você, né? Então, assim, essa comunicação, essa conexão, ela pode estar em volta da forma que você fala, essa conexão pode estar em volta das roupas que você usa, do jeito que você se comunica, da forma que você também está trazendo esse conteúdo também. Aí a gente, hoje em dia, felizmente, tem inúmeras formas de criar. Uma coisa que eu sempre deixei muito claro, e aí vocês podem perceber também, eu não trouxe slides para cá, porque eu sou um zero à esquerda em qualquer coisa que envolve edição e qualquer coisa que envolve montar um rolê dentro de uma estética. E aí, justamente por saber que eu não saberia fazer algum design super incrível, eu fui para o TikTok, que permite que você tenha essa coisa da edição simples, permite que você tenha essa coisa do design mais tranquilo também. Então a gente vai percebendo que esse rolê do storytelling, ele também pode estar muito em volta do que você já consegue atribuir dentro das suas qualidades, dentro daquilo que você sabe fazer, de algum modo. Tem um exemplo muito claro para mim, que eu fico pensando, e aí não sei se vocês já pararam para pensar, do porquê que o RBD fez tanto sucesso e faz tanto sucesso até hoje. E aí, por mais que seja uma coisa muito distante, talvez não seja, mas a gente percebe o quanto as narrativas contadas nas músicas, mesmo que as músicas não estavam em volta dos personagens, né? Então as músicas quem cantavam eram os atores que eram cantores também, mas as músicas elas fortaleciam as narrativas contadas dentro da novela, que era aquela questão de que as pessoas passavam um dia por um período de tempo, todos os dias acompanhando a vida dessas pessoas, por mais que era fictício, e como que acontecia o processo contrário também. As pessoas que estavam as narrativas das novelas, elas se construíam em base da música. Então, a gente percebe que essa questão de você fortalecer as suas narrativas, elas também estão um pouco em volta do quanto você tem conhecimento sobre o que tu vende, o que tu faz e como você faz. Então, assim, a gente percebe que se você tem esse conhecimento que você fala para um público específico. Então, por exemplo, você fala para um grupo, vou falar do grupo que eu percebo que eu vendo. Eu vendo para um grupo muito específico, que é um grupo que tem em torno de mais ou menos a minha idade. Depois de um tempo também eu comecei a perceber quais eram os tipos de questões que surgem para mim nas minhas mesas de jogo. Então, isso tudo também é reflexo da forma que você fala, de como você constrói. Quando eu comecei, gente, eu acordava às 7 horas da manhã, comprei um blazer preto e eu colocava um blazer preto, não tinha nada a ver comigo, para aparecer no Stories e falar assim, oi, gente, com a xícara de café, ai, bom dia, boa tarde, bom dia, hoje as consultas estão abertas e não sei o que lá. Ninguém ia comprar de mim. Era óbvio, porque não tinha meio que nada a ver com a forma que eu me comunicava. Então, sempre usei uns cabelos diferentes. Toda semana eu tô com um tipo de cor de cabelo diferente. E isso tudo não precisa ser um empecilho naquele sentido de assim, se eu quero demonstrar uma seriedade, quer dizer que essa seriedade, eu preciso usar um blazer preto, eu preciso usar umas roupas assim, pomposas, eu preciso falar calmo, ou eu sei lá, preciso. Não, pode ser que você consiga minimamente construir esse rolê do storytelling a partir de como você também identifica as suas qualidades, mas também dentro de como você identifica no sentido do público que você atende. No final do dia, uma coisa vai estar conectada à outra. Eu tenho uma colega que ela é uma mulher um pouco mais velha e ela não trabalha nas redes sociais, ela não divulga, não panfleta no social, mas ela já construiu a carreira há muito tempo. E esse tempo passado ela estava me falando, o que eu mais atendo são pessoas que fazem inventário e fazem rolê de herança, e aí, sei lá, ou seja, herança porque alguém faleceu, inventário por quê? Porque, sei lá, alguém vai falecer, ou, enfim, precisa ali desse tipo de trabalho super burocrático.
E aí a gente percebe que, de algum modo, o perfil dela também atrai esse tipo de público, que geralmente é um público um pouco mais velho, que geralmente é um público ali também que às vezes não vai estar tão afinado com a rede social. Então, o meu ponto também, dentro dessa questão do storytelling, é que talvez a gente não esteja falando exclusivamente do que você fala no story, ou o que você traz para o story, mas o que você comunica minimamente. Tem uma outra pessoa também, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas anos atrás, não sei também se hoje em dia ela ainda cria conteúdo, se ela faz o rolê dela, mas anos atrás ela estava no YouTube e ela não usava uma foto de perfil dela, ela usava uma outra foto da internet e ela fazia vídeos de tiragem coletiva e ela tinha uma unhona belíssima e ela tinha um cenário belíssimo e ela falava de uma forma muito doce e ela fazia aquelas tiragens coletivas e assim, ela era estouradíssima. Mas assim, as pessoas não sabiam o nome dela, as pessoas não sabiam também como era o rosto dela. As pessoas tinham uma ideia do que era aquele rolê. Ela também não chegava, sei lá, criando vlogs e falando o que ela tinha consumido no café, se ela malhava, se ela não malhava, se ela era preocupada com a saúde ou não, se ela tinha um estilo de vida X ou Y, mas de alguma forma isso conectava também. Isso também estava em volta do storytelling dela, que eu não sei se era consciente ou não, e eu só percebi isso depois de muito tempo, mas que estava muito em volta do jeito que ela falava, do jeito que ela mostrava as unhas. Sei lá, ela poderia ser a pessoa mais grossa no dia a dia e poderia ser a pessoa que não se cuidava, talvez, mas com aquele rolê das unhas que estavam sempre impecáveis, criava-se uma ideia de, cara, essa pessoa, ela tem essa questão de, ela é uma pessoa bem cuidada, ela é uma pessoa que se cuida, ela traz isso de algum modo. Então a gente começa a perceber que absolutamente tudo comunica. Então, se você usa muita cor, comunica. Se você fala mais assim, comunica. Se você fala mais assim, comunica. Se você tem um cabelo mais diferente, comunica. Se você tem um cabelo mais colorido também. Mas isso não precisa ser exatamente um empecilho, né? Então, assim, eu percebo que dentro dessa questão do storytelling, a gente também fala muito de uma questão que às vezes eu pergunto para as pessoas, que às vezes as pessoas vêm falar assim no direct, tipo, não consigo atrair clientes de jeito nenhum. E eu falo, tá, mas, opa, desculpa, bati no meu tripé. E eu falo, tá, mas o que você faz? E aí a pessoa fala assim, eu leio carta. E o que isso quer dizer? Tipo, e aí às vezes eu também recebo pessoas falando assim, cara, não consigo atrair clientes, não consigo, não tem ninguém. Aí eu abro o perfil, aí você percebe que é um perfil recente, às vezes não tem, sei lá, muitos seguidores e tudo certo, seguidor não é sinônimo de venda, mas às vezes tem, sei lá, 2 ou 3 vídeos. Aí eu fico, meu bem, é claro, porque, de novo, as pessoas não estão consumindo você. A gente, nesse momento, nesse rolê de construção de comunidade, nesse rolê de construção de conteúdo, pode ser que primeiro a gente precisa entender que a gente não é ninguém na fila do pão. Mesmo depois que a gente já tem seguidores, depois que a gente já tem compras e tudo isso, não é ninguém na fila do pão. Vai ter uma galera aí que vai estar fazendo o mesmo trabalho, vai ter gente nova surgindo, as pessoas mais antigas vão estar também ainda sustentando, tendo sua cartela de clientes. Então, às vezes, a gente cria um pouco dessa ideia que eu criei um pouquinho, criei 10 vídeos, criei 20 vídeos, criei 30 posts carrosséis e ninguém compra de mim. Tudo bem, pode ser que nesse processo de 20 posts, 30 posts, você ainda também esteja aprendendo como que você fala, onde é que está teu potencial, como que a gente conversa dessa forma que vai também ter essas pessoas interessadas no trabalho. Então, isso tudo, de algum modo, também vem muito conectado a uma questão de tempo, né? Uma questão de ir aprendendo a construir. Porque uma coisa que eu percebo, e assim, como eu falei para vocês, quando eu comecei a falar de tarô na internet e tudo mais, eu não tinha noção de nada disso. Foi tudo muito nessa questão de observar muito, falar muito e criar muito conteúdo. Eu tenho uma formação em texto, eu sou redator e revisor de textos por formação, e aí eu quebrei muito a minha cabeça. Então, assim, eu fiquei papo de 1 ano falando para a parede.
totalmente, assim. Eu fiquei, sei lá, 2 anos para começar a pensar em pagar meu aluguel. E eu percebo que talvez, sei lá, tendo minimamente essa consciência também, talvez não fosse tão rápido, porque, de novo, as pessoas estão consumindo seu conteúdo, ou melhor, as pessoas estão consumindo conteúdo na rede, em algum momento elas te encontram, em algum momento elas criam algum tipo de conexão com você. Mas pode ser que isso demore e demande algum tempo também. Então, se a gente volta de novo, primeiro a gente entende como que o mercado se coloca no nicho que a gente está falando. Então, sei lá, como eu falo para vocês, a gente pode falar de tarô, mas a gente pode falar de outras terapias holísticas, a gente pode falar de cristais, mas a gente pode falar de qualquer coisa, a gente pode falar de vender caneta. Como que o mercado coloca isso? Porque as pessoas elas se comunicam muito em volta dessa questão que a gente está falando de as pessoas já têm uma ideia do que é o tarô, já tem uma ideia do que é uma caneta e para que serve, já tem uma ideia, sei lá, do que um podcast. E aí dentro dessa questão e essa ideia do podcast geralmente os podcasts de entretenimento, eles têm uma coisa muito colorida, eles têm uma coisa muito assim, muito assado. Então, primeiro a gente aprende isso. Primeiro a gente aprende como que a galera faz o negócio. Isso não está em volta, eu, pelo menos, tenho um pouco de ranço de gente que dá dica, que a dica você vai abrir uma pessoa que é muito grande na área, você vai ver os comentários dessa pessoa e as perguntas, você vai criar conteúdos respondendo. Gente, pode ser que essa pessoa que recebe essas perguntas é porque ela é essa pessoa. E ela comunica para esse grupo. Porque daí a gente entra num outro rolê de storytelling. A gente tende a pensar e ter uma noia, assim, que é uma concorrência, que a gente é ruim, que, meu Deus, tem gente que está aí há milhões de anos, que tem gente que faz de tal forma, que tem gente que tem equipe, e que a gente mal e mata em tempo para produzir um conteúdo. E eu sei que isso é desesperador. Mas, por outro lado, eu percebo que tem uma outra questão também, que se você começa a filtrar melhor você enquanto marca pessoal, você percebe que a concorrência fica muito baixa. Porque eu tenho certeza que hoje em dia não existe nenhum tarólogo que vem de Realeza, que é a minha cidade, que tem um mullet, que tem o cabelo vermelho, que é formado em texto, que tem 25 anos, que tem os interesses que eu tenho, que é vegano. E aí o ponto não é, que você é uma estrela. Não, mas é muito em volta dessa questão que esses interesses, essa forma de falar, o que você estuda é só seu. E aí, se você começa a levar deste modo, tudo bem, você vai ler os mesmos livros, você vai trabalhar com a mesma coisa, você vai falar das mesmas 78 cartas, mas o que é que o teu repertório, o que você tem, que de algum modo pode trazer alguma diferença. E esse dia passado eu até recebi um comentário de uma pessoa falando: eu adoro as tuas gírias, porque eu falo, mas na cara que nariz, juntar o lé com cré, uns negócios assim do tempo do EPA. E nunca nem me toquei. E aí a pessoa falou, eu adoro. Eu comecei a falar, porque se uma pessoa gosta, outra pessoa também vai gostar. E se uma pessoa gosta, entende. Então, assim, do mesmo rolê que constrói esse negócio da unha, também começa a construir de outros modos. Só que para isso a gente tem que fazer o primeiro dever de casa. Ângela, eu odeio aparecer, eu odeio mostrar meu rosto, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Tudo bem. Então, vamos de algum modo fazer posts carrossel no Instagram, estudando minimamente um pouco de teoria de cor, um pouco de termos que é usado, porque, de novo, tem aquela mina que era bombadíssima no YouTube, que nunca mostrou o rosto. Gente, eu não sei se depois ela mostrou, nunca vi o rosto dela, não lembro nem o nome da querida, mas faz anos. Mas ela era muito estourada, e eu tenho certeza que a agenda dela era muito cheia. E aí o ponto você não precisa, talvez, fazer vídeos falados e mostrados. Aí, sei lá, eu gosto de gravar vídeo, mas eu não gosto de aparecer. Beleza? Então vamos fazer vídeos que aparece a voz. Eu só, nos últimos meses, vi um monte de gente falando no TikTok assim, que começaram a vender consulta de tarô, quando começaram a falar sobre tarô na rede. E aí isso, de novo, pode valer
para qualquer outra coisa. Porque ahn, foto de carta na mesa chega um momento que eu posso dizer para vocês que vende mesmo. Só que é aquela coisa, assim, talvez a Pam já tenha ensinado para vocês, se não, eu tenho certeza que ela vai ensinar para vocês, que é o rolê do funil. O funil, que é quando você posta a foto da carta na mesa, é o fundo do funil. Mas tem essa galera que precisa primeiro entrar dentro desse funil, né? Primeiro precisa minimamente entender por que ela quer comprar a consulta de tarô ou o produto de você e não exatamente do outro. E isso também entra um pouco nessa questão, que se você vende um produto, tem gente também que acha que a dificuldade de vender um serviço está muito em volta de um lugar, que é achar que, assim, eu estou vendendo uma, um produto, então é mais fácil. Eu vou mostrar que eu vendo essa caneta aqui, e aí essa caneta aqui ela é da tinta azul, e aí ela serve para escrever no papel, e serve para desenhar. Tá, ok. E aí tem gente que fala assim, eu não sei como vender um serviço. E aí aqui eu trago também um ponto de atenção, que quando a gente vende um serviço que fala sobre a fragilidade do outro, pode ser muito interessante a gente ter um filtro muito grande de como a gente expõe esse conteúdo, no sentido de a gente tomar um pouco de cuidado para não banalizar o problema do outro, não chamar o consulente de incompetente, não chamar o consulente de burro, porque às vezes a gente faz isso de uma forma até inocente, trazendo um exemplo assim bem pontual, assim, mas é tipo quando a gente fala, tipo, a gente pega lá um áudio viralizado da novela que a personagem chama o outro de incompetente. Aí a gente vai lá, cria um Reels, cria um TikTok na maior inocência, dizendo assim, e quando o consulente vem perguntar sobre o ex pela terceira vez, e aí é esse áudio que está chamando a pessoa de incompetente. Pode ser que isso não seja tão interessante. E aí, porque, de novo, né, a pessoa que olha de fora vai falar, ok, isso gera uma graça, tenho certeza que um monte de gente vai mandar para os seus amigos, que tem um potencial viralizável, porque a gente se sente assim no dia a dia, mas a gente está falando sobre um serviço profissional, a gente está falando sobre, a gente está vendendo isso de modo que a gente quer fechar a conta no final do mês. Então, a gente precisa também ter esse profissionalismo no sentido de, pode ser muito interessante que a gente entenda também como fazer essas construções, né? Essas construções de conteúdo como um todo. Então, de modo geral, o storytelling, ele está muito em volta também. Meu Deus, agora é 7h50, ainda tenho 1h10 para falar. Gente, daqui a pouco vocês falam perguntas, pelo amor de Deus. Mas, uma outra questão desse rolê do storytelling é que um terceiro passo sobre essa questão de construir comunidade, construir conteúdo e esse rolê como um todo, ele também está em volta do tempo e ele também está em volta do repertório. Então, assim, quando as pessoas começam a falar das gírias que você fala, ou quando as pessoas começam a falar da unha que está pintada, não foi exatamente rápido. Foi uma coisa assim. Eu estava gravando uma época para o YouTube, estava gravando, sei lá, 2 anos para o YouTube, todas as semanas. Então, todas as semanas eu aparecia com a mesma cor. E o que acontece? Com o tempo, e aí o TikTok ele é muito bom para isso, né? A rede curta ela é muito boa para isso. Se a pessoa para no teu vídeo uma vez, o algoritmo vai enviar de novo o teu conteúdo para aquela pessoa. Então, o que vai acontecer é que a pessoa vai continuar ali se assistindo. Então, assim, primeiro ela assiste um vídeo, depois ela assiste mais um, depois ela assiste mais um. E aí, quando ela começa a perceber, você começa de algum modo a entrar naquela rotina. Então, sei lá, daqui a pouco ela te segue no Instagram, daí ela acompanha os seus stories, daí ela acompanha o que você faz, e aí do nada ela compra. E aí ela se torna o teu cliente, porque ela criou minimamente todo este processo. Então, é uma questão que demanda tempo. E aí, assim como qualquer coisa que a gente constrói, então, essa questão, assim, de, ok, então eu vou sair daqui, eu vou olhar no meu guarda-roupa,
quais são as roupas que eu tenho para comunicar aquilo que eu espero, e daí amanhã eu vou começar a falar com essa gíria, e daí eu vou fazer. Pera, pode ser que não seja exatamente assim. É como eu falo antes, pode ser melhor primeiro a gente ir criando esses conteúdos e expondo, mesmo sem saber exatamente para quem que a gente está falando e como a gente está falando, naquele sentido de a gente olhar para a gente também poder criar esse conforto. Então, quando eu falo para vocês assim, meu, fiquei um ano quebrando a cabeça, tentando, falando para a parede. Quem assistia era os meus amigos e curtiam. E eu falava assim, não, vai dar certo, porque assim, a galera tá assistindo, ninguém estava assistindo. Só que também dentro disso, também estava em volta da comunicação. A comunicação não estava alinhada. Essa identidade que eu falo não estava alinhada. A pessoa que me via vestindo blazer todas as manhãs, 7 horas da manhã, percebia que, meu, não tem nada a ver com essa pessoa. Diferente de ano passado, que eu comecei a mostrar no meu story maquiagens que eu fazia dentro do meu olho. Dentro do meu olho, nossa, que horror. Na pálpebra do meu olho. E aí, as pessoas começaram a dar opinião que eu não pedi. E isso começou a me incomodar. Eu falei, cara, tipo, por que vocês estão dando opinião? Eu não falei assim, me deem dicas de como fazer tal negócio. Só que qual é o ponto? Já se tinha essa ideia do hábito, já se tinha essa ideia da construção, já se tinha essa ideia de como as pessoas também me consumiam e como que elas viam o meu conteúdo de modo geral. E aí é importante dizer também que nem todas as pessoas vocês vão ter de seguidores que, primeiro, vão comprar de você e, segundo, que vão se engajar desse modo com você. Mas pode ser que a parcela que se engaja com você é a possibilidade de você começar a pensar em construir algum tipo de comunidade em volta de outras possibilidades de pessoas que pagam pelo seu conteúdo. Então, a gente está falando também, e daí esse rolê da comunidade paga, foi algo que eu construí depois. Hoje em dia, eu estou também aprofundando a minha imagem para trabalhar em outros projetos, em outras possibilidades, então acaba que isso fica um pouco mais na retaguarda. Mas quando eu abri a minha comunidade no Apoia-se, no primeiro mês eu bati 70 apoiadores, que eu falei, gente, quem é essa galera? Por que essa galera está aqui? Porque a minha comunidade dentro dos apoiadores não era para ensinar tarô, era para falar de tarô, mas em volta da minha vivência. Então, contei alta fofoca, contei fofoca da minha família, contei fofoca do é, de consulta, mas assim, óbvio que não nesse lugar da banalização ou só da fofoca pela fofoca, mas no sentido de que as pessoas falavam, poxa, pode ser que eu possa aprender alguma coisa aqui. E aí isso ia sustentando de outras formas. Então, assim, eu tenho e-mails quilométricos de pessoas me falando, eu adorei isso aqui, porque fala sobre isso, às vezes não era nem eu adorei, mas às vezes era, aprendi isso aqui, que dá para falar de não sei o que lá, por quê? É aquilo que todo mundo fala, mas ninguém explica. O tarô tá na vida, e a vida tá no tarô. Mas ninguém fala o que isso quer dizer. E aí, quando você começa a trazer, de algum modo, vivências, de algum modo, a forma como você faz o negócio, a forma como você estuda o negócio, o que você estuda, as pessoas elas começam a se identificar. E eu já tinha visto assim, quando eu estava lá quebrando a minha cabeça, eu estava consumindo conteúdos que às vezes eu via conteúdos das pessoas falando isso. E eu pensava, no tarô não tem como fazer isso. E eu pensava que não tinha como fazer isso, porque o tarô ele é uma ferramenta estática. Então, assim, a gente tem novos livros, a gente tem novas representações de baralho, temos novas representações de baralho. Mas a gente está falando do mesmo mago, da mesma papisa, da mesma imperatriz, do mesmo imperador. Então, às vezes, a gente cai um pouco nessa coisa de, tipo assim, não tem mais o que falar, todo mundo já falou. Ok, mas quais são as suas histórias? Quais são as coisas que você vive? O que você já viveu? Não precisa ser na consulta, e aí eu volto no sentido da atenção do conteúdo, no sentido de, assim, não precisa expor consulente. Isso é importante, né? Não vamos contar as histórias do consulente, que daí do nada daqui a pouco começa a esbarrar na ética. Mas
pode, de algum modo, às vezes, trazer aspectos de outras possibilidades. Então, assim, uma coisa que eu sempre tive clara para mim, e esse pode ser um primeiro dever de casa também, é de pensar, tá, eu quero falar para quem? Eu quero falar só para o consumidor final, eu quero falar para pessoas que estudam tarô. Eu já vendi muita consulta de tarô de gente vindo falar assim, eu comprei de você porque eu percebi que você tem método e técnica. Nunca te dei tarô na minha vida, mas a forma como você fala dá para perceber que tem algum tipo de embasamento. Então, às vezes, a gente falar sobre aquilo que a gente está estudando, como a gente estuda, como a gente expõe isso, também é uma forma. Porque, de novo, nem todo mundo vai virar o seu fã que compra e vai lá tá falando da sua unha e não sei o que lá. Mas existe uma parcela ali e dentro dessa parcela existe um potencial dessa galera virar também o seu consumidor final, essa galera que não vira exatamente o seu fã, mas que tem um interesse também pode se afinar com você de algum modo. Então, isso tudo, de toda forma, ela também vai construindo muito esse rolê. Eu criei canal no YouTube durante 2 anos e meio, eu acho, quase uns 3 anos, mais ou menos, todas as semanas eu estava lá falando. E aí chegou num ponto que muitas pessoas vinham para comprar consulta de tarô, e às vezes eu pergunto, tipo, você veio de onde, né? Quando vai dar consulta, aí a pessoa fala, tipo, vim do YouTube, ou vim do TikTok, ou vim do Instagram, sei lá. E era muito comum pessoas que vinham do YouTube serem pessoas que compravam a minha consulta mais cara de cara. Então, a minha consulta que custa R$ 250 era a consulta que a pessoa comprava. E por que isso acontecia? Porque ela já tinha me visto tanto, e assim, era um rolê de tipo assim, era toda semana ela me via 20, 30 minutos falando sobre aquilo, e aí independente, assim, tinha uns conteúdos que eu fazia que era um pastelão de conteúdo, que era um conteúdo de ranking. Vamos rankear baralho, falar mal de baralho? Assim, era um conteúdo que ele não era para ensinar, ele não era um conteúdo de informação, mas isso, de algum modo, as pessoas, elas iam criando hábito. Então, a gente vai percebendo que essa questão de construir comunidade, de construir conteúdo, para a gente poder também construir um negócio sustentável, ele também está em volta dessa questão da constância. E assim, a gente também fala muito sobre, não, você tem que ser constante na rede, você tem que estar ali todo o tempo na rede, você tem que fazer todo dia. Só que para e pensa, se você está todo dia postando só foto das cartas na mesa, pode ser que não vai te chamar ninguém. Aí você vai estar mais na sorte de conseguir um número X de clientes num mês, e no outro mês não tem ninguém. Gente, nos meus primeiros anos de prática, que eu falo que eu comecei a ter uma perspectiva de venda, e enfim, só depois de uns 2 anos, porque o que acontecia comigo era o seguinte, o que acontecia comigo era, num mês, eu vendia, sei lá, vou dar um exemplo hipotético, mas sei lá, eu vendia R$ 3.000 num mês. Aí no outro mês eu vendia R$ 500. Aí o que acontecia? Eu ficava endividado no meu cartão. Eu ficava, passava um perrengue para pagar o meu aluguel. E aí, obviamente, isso também está muito em volta do trabalho autônomo, mas isso também está muito em volta de como você constrói negócio. E eu comecei a perceber outra coisa também, que era, quando eu aparecia todos os dias no TikTok, eu tinha uma possibilidade de maior venda. Quando eu não aparecia, porque eu estava muito cansado, porque eu estava em burnout, porque eu tinha o trabalho da faculdade para fazer, porque eu tinha 1 milhão de coisas para fazer, eu não vendia muito. Então eu percebi que era o quê? Que isso também estava em volta do tipo de conteúdo que eu fazia. Era um conteúdo que ele era muito rápido, eram esses conteúdos de meme, eram esses conteúdos de trend, que eles são ótimos, mas eles não estão exatamente em volta da conversão de vendas. Hoje em dia, depois de 8 anos, eu não apareço mais todo dia no TikTok, eu não apareço mais todos os dias a minha cara no Instagram, eu não apareço mais todos os dias também nas minhas outras redes. Hoje em dia, às vezes, eu construo um conteúdo por semana. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho uma taxa de recompra grande, porque durante todos esses anos, eu fui, de algum modo,
construindo também esse processo de comunidade, esse processo de o negócio ele tem que funcionar, ele tem que girar. Então, pode ser mais interessante que se esteja construído um conteúdo que ele vai ser muito potente e ele sempre vai ter algum tipo de potencial, do que a gente começar a criar uma ideia de tipo assim, não, vou aqui, vou aparecer todo dia, vou fazer todo dia, e aí não sabe para quem tá falando, não sabe como tá falando, não sabe o que tá fazendo exatamente, porque, de novo, primeiro a gente traz para dar alguma coisa para esse consulente. Pode ser uma vivência, pode ser um entretenimento, pode ser uma é, é, um livro que você estudou, uma dica de estudo. Então, assim, uma coisa que eu fiz muito na minha prática, e é o que hoje em dia ainda performa muito bem, que eu construí assim intencionalmente, quando eu comecei a entender como o negócio funcionava, era muito em volta do estudo. Por quê? Porque eu tinha interesse em ganhar dinheiro também com a questão das aulas. Aí eu comecei a fechar parceria com editora, hoje em dia tenho parceria também de um ano inteiro com a Pensamento, que é uma editora grande. Por quê? Porque eu sempre fiz esse conteúdo, do conteúdo que vamos falar, eu li esse livro, eu fiz essa resenha. Aí a gente começa também a aprender como que a gente recicla conteúdo, no sentido de, assim, eu posso criar um vídeo de 30 minutos para o YouTube, eu posso criar uma resenha mais curta de 3 minutos para o TikTok, eu posso criar um texto para o Instagram, que eu vou demorar, sei lá, é tudo a mesma coisa. Só que a gente vai atingir públicos diferentes. Precisa estar em todos esses lugares? Eu não acho que precisa, mas pode ser interessante a gente entender como que a gente gosta de criar. Esse é o primeiro passo também, porque, de novo, de nada adiantaria, talvez, se o restaurante que fica lá na Rua Augusta, que eu sigo, que é um restaurante que ele é, assim, mais da galera, ele é um restaurante mais, nesse sentido, não só esse restaurante, mas os negócios que tem lá, eles são mais alternativos, e assim, pode ser que um restaurante super chiquérrimo, classe A, lá não ia vender nada. Porque quem que vai lá? A galera universitária, a galera que não tem muita grana ainda, que está nos 20 e poucos. Por que tem tanta barbearia? Porque é uma galera que, do mesmo modo que gosta de comer uma comida vegana, e hoje em dia tem esse rolê da experiência e os movimentos, também é uma galera que gosta de cortar o cabelo super diferentão, também é uma galera que gosta de ter esse rolê do estilo alternativo, porque tá, sei lá, na fase dos 20 e poucos, na sua maioria. Então, assim, a gente tem as exceções? Temos as exceções. Mas, de modo geral, é mais ou menos em volta dessa sacada que pode ser que a gente precise pegar, no sentido de onde a gente está criando. Por exemplo, o que eu percebo? Eu percebo que no Twitter, nunca criei conteúdo no Twitter profissional, mas eu percebo que no Twitter rola muito bem conselho da semana para os signos. Sei lá, se tu gosta de fazer isso, cara, pode ser que você esteja deixando dinheiro na mesa, está tentando fazer conselho da semana para os signos no TikTok. Então, você não precisa ficar expert na plataforma, mas pode ser interessante você entender por que performa de tal jeito. E hoje em dia eu percebo que a gente também tem uma coisa muito boa na nossa mão, que é o rolê dessa questão da simplicidade. Então, assim, ao mesmo passo que a gente quer ficar cara a cara com quem a gente está comprando, independente do produto, naquele sentido, assim, a gente quer saber quem é essa pessoa, a gente quer saber como é a voz dela, a gente quer saber como é a cara dela, a gente compra as coisas assim. A gente tem, assim, claro, com exceção de, a gente vai comprar uma caneta, pode ser que talvez a gente não tenha exatamente essa relação. Mas, por outro lado, agora que viralizou os Bob Goods e tudo mais, o que eu não vi de comentário de gente falando que a caneta X é a melhor. E aí, do nada, as pessoas vão começar a comprar a caneta X, sendo que existem, sei lá, canetas mais básicas, existem maquiagem, se você quiser pintar o desenho, existe tinta, guache, existe, sei lá, pincel, aquarela, lápis, aquarela, mas não, a galera quer aquela caneta. Porque, de algum modo, consumo de conteúdo e compra de serviço, ele também está muito em volta da experiência que o outro vai receber. Então, a gente está falando, minimamente, desse entendimento também, né, de
se hoje em dia a gente tem uma arma muito grande na nossa mão, que existe um potencial muito grande de dentro da nossa simplicidade, então, sei lá, eu sou de uma cidade de 16 mil habitantes. Lá, talvez sim, eu precisaria educar a galera dizendo assim o que é o tarô, como é, porque é um imaginário popular muito grande, se eu quisesse atender na minha cidade. Então, sei lá, pode ser que aí, de algum modo, eu iria colocar um panfleto na cidade, que ia fazer muito mais diferença do que se eu fosse falar na rede, né? Então, assim, a rede hoje em dia faz com que a gente atenda gente de fora do país. Mas se a gente pensa nesse aspecto de público, né? Então, assim, por que é tão difícil de a gente entender e quando a galera fala assim, não, você tem que falar para... Você tem que saber qual é o público que você atende, você tem que saber para como que você fala, onde é que você está inserido. É dificílimo no começo. E eu quebrava minha cabeça. Eu falava, gente, não tem mais o que falar de tarô, é estático a ferramenta, não tem o que eu fazer. E aí, o que eu comecei a fazer? Porque assim, eu não tinha outra alternativa, ou eu criava conteúdo, ou eu pagava as minhas contas, eu comecei a falar de alguma forma. Só que dentro desse conforto de falar, eu fui percebendo que eu sou a única pessoa que fala assim, que eu uso umas palavras mais assim, que eu me visto assim, e assim, que vou ter um cabelo X. Esse tempo passado comentaram nos meus vídeos que hoje, agora eu tô com cabelo curto, mas quando eu tenho cabelo maior, eu fico mexendo no meu cabelo. Então, a cada take do vídeo, uma hora o cabelo tava dividido, daí no outro take o cabelo tava para um lado, daí no outro tava para o outro, daí no outro já tava amarrado. E isso vai criando, de algum modo, esses confortos. Quer dizer que essa pessoa vai comprar a tua consulta de tarô? Pode ser que não, pode ser que a pessoa nunca compre a tua consulta. Mas a gente percebe que existem coisas que vão ser só tuas. Ah, eu só gosto de falar escrevendo. Eu só gosto de criar conteúdo escrevendo porque eu não gosto de que a minha voz apareça nos vídeos e afins. Então, vamos ver como é que se escreve de uma forma que vai atingir o consumidor que tu quer consumir. Como é que você vai falar que, tipo assim, você vai falar de uma forma mais formal, você vai trazer ali uma coisa mais formal, porque você quer atingir, às vezes, uma galera que vai ter, sei lá, vai estar dentro de um grupo específico. Você quer... Eu sempre fui a chata que a galera ama me taxar de elitista quando eu falo que a gente tem que respeitar o artista do baralho, porque foi um artista que fez, né? E assim, mas como é que eu comunico muito bem essa questão desse rolê do respeito? Eu comunico muito bem trazendo baralho clássico quando eu vou mostrar as minhas explicações. Nem tudo é exatamente intencional, do tipo assim, a estratégia da estratégia da estratégia. Mas tem coisas que podem começar a ser. Então, por exemplo, eu gosto muito, de fato, de jogar baralhos clássicos. Então, eu adoro usar camisa, eu adoro usar gravata, mas eu também vou trazer sempre umas coisas coloridonas, porque isso também está em volta de mim. Então, é como que a gente transforma, sei lá, um clássico, mas que está dentro ali de uma estética, que aí dentro do meu caso é que a galera jovem, cool, que passa por problema amoroso, que vai na festa, se ilude pelo boyzinho e vai estar segunda-feira na minha mesa, o que é um potencial do meu cliente, ou porque encheu a cara e fez um monte de merda e também vai estar na minha mesa. Ela vai, de alguma forma, se identificar com esse tipo de estética, dessa forma, porque ela consegue, de alguma forma, criar algum tipo de relação. Então, a gente percebe que, basicamente, a gente está falando de um movimento em que nem tudo é exatamente a estratégia da estratégia da estratégia, de tipo, cara, você, meu Deus, como eu falei antes, você vai sair daqui, você vai fazer uma limpa e você... Teve uma época, ai, gente, das vergonhas, quando eu tava quebrando a minha cabeça. Falei assim, não, eu vou estudar as cores e eu quero entender quais são as cores que eu preciso passar no meu conteúdo para vender mais. Aí eu fui procurar as cores. Amarelo é uma cor que vai trazer essa coisa do mais quente e que eu quero trazer essa imagem e piriri pororó, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Doei as minhas roupas. Tudo que não era amarelo no meu guarda-roupa, eu doei. Ficou uma coisa de bitolado nesse grau. E aí o que aconteceu foi, obviamente não funcionou, porque eu não sou a pessoa que usa só amarelo. Eu adoro amarelo. Mas eu também gosto do azul, eu também gosto do colorido, porque essa é uma outra questão. A gente também tem muito dessa coisa de tipo assim,
eu quero passar uma imagem de intelectual, e aí dentro do intelectual eu quero passar uma imagem que eu sou muito bom nisso que eu faço e não sei o que lá. Então eu vou comprar um baralho de Marcélia, eu vou usar essa baralho de Marcélia, e eu vou, sei lá, usar sua camisa e não sei o que lá. Só que daí às vezes a gente vai ver, a pessoa fala assim igual eu, fala assim se atrapalhando, fala gesticulando assim, aí pode ser que não comunique nada com isso. Então, assim, quer dizer que não dá para usar dessa forma? Pode ser que dê, no sentido de vamos entender qual é o meio termo. Porque, de novo, ninguém precisa montar personagem. E aí essa é uma outra sacada, de tipo, cara, não é que você precise montar um personagem dentro do tipo de conteúdo que você constrói, da forma que você fala e como você fala. Mas pode ser que algumas coisas podem ser bem intencionais. Então, por exemplo, assim, eu já pintaria naturalmente o meu cabelo de vermelho, mas eu sei que pintar o meu cabelo de vermelho gera comentários porque, de algum modo, eu trago um pouco desse tipo de estética, ou desse tipo de imagem, assim como pintar a unha, ou assim, sei lá, com as roupas. Não é o personagem no sentido de, saiu daqui, pronto, não usa gravata, não usa camisa, não usa nada disso. Não, eu uso todas essas coisas. Se algum dia vocês me verem na rua, eu vou estar vestido igual um palhaço, exatamente assim, porque o palhacito tá também dentro de mim. Só que a questão é, o que pode ser intencional, porque você sabe que vai gerar um negócio. Se amanhã eu apareço com umas roupas com os cortes muito retos, falando mais calmo, mais baixo, mais não sei o que lá, pode ser que isso gere um grande de um estranhamento. As pessoas vão falar, pronto, tá maluco, ou tá bêbado, ou não faz nenhum sentido. E aí pode ser que o ponto seja, ok, o que dá para ser intencional dentro desse sentido? Então, de modo geral, a gente vai percebendo que podem ter coisas que com o tempo você vai aprendendo como que você faz, como que você fala e como que você constrói. Mas também, nem tudo a gente precisa correr no sentido assim, você não precisa construir uma imagem com um mês, você não precisa construir uma imagem com 2 meses. Pode ser que com o tempo você vai construindo essa imagem, você vai construindo a tua força. Então, assim, sei lá, eu acompanho tarólogos que eles não fazem conteúdo pela rede, eles fazem newsletter, que eles mandam no e-mail, a newsletter é um conteúdo por semana, e aí eles falam, às vezes, uma relação de um filme com uma carta. Gente, eu como a minha unha a semana inteira pensando, meu Deus, qual vai ser a próxima conteúdo da newsletter? Por quê? Porque, de alguma forma, eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo. E aí, eu não me identifico com criar vídeos, eu não me identifico com escrever, eu não me identifico com a identidade visual do amarelo e só o amarelo, não sei o que lá. Ótimo! Alguém vai se identificar com as tuas manias, com as tuas chatices, com as tuas formas de olhar para o negócio, com as formas que você faz o rolê. Só que você precisa de tempo para experimentar qual é a tua, qual é o teu rolê. Porque com o tempo, conforme você vai experimentando, você também vai se tornando confortável em como você fala, em como você traz o negócio, em como você faz. Então a gente vai percebendo que basicamente é uma junção de tudo. Então, assim, dentro do meu roteiro, deixa eu ver que horas são 8h16. Dentro do meu roteiro eu estruturei, então, a ideia da comunidade, a ideia do storytelling e também a ideia do tempo e do repertório, né? O tempo de prática e o repertório. E aí trago outra questão para vocês que eu comecei a perceber, que gente, pode ser interessante que a gente comece a perceber também que se todos os meses a gente promove a mesma coisa, vai chegar um tempo que ninguém mais quer te assistir, ninguém mais quer te ver. Se você fala, daí todos os meses, então vamos falar do mesmo livro, ou da mesma coisa. E aí, o que é o ponto? O que eu também percebi nesse tempo de prática? Quando você faz um conteúdo, que tu percebe que aquele conteúdo performa bem, daqui 3 meses você faz o conteúdo de novo. Fala de uma outra forma, recicla o conteúdo, falou sobre esse exemplo, vamos trazer um outro exemplo, vamos trazer um lá. Porque não é que assim, todo mundo está falando a mesma coisa, eu não posso falar porque isso vai cansar. Ou, eu não vou falar do mesmo negócio porque... não, pelo contrário, dá para trazer isso tudo, mas
de alguma forma, a galera vê que você também se antena no negócio. E aí tem uma outra questão também, que é o rolê de repetição. Então, às vezes, a gente também construir conteúdo a partir de repetição é muito poderoso. Então, assim, tu usa o mesmo cenário, é extremamente poderoso. Às vezes não é nenhum cenário intencional, às vezes é o que de melhor tu tem para oferecer na tua casa. Tipo, sei lá, é um quadro, como sei lá. É ótimo, porque isso, com o tempo, as pessoas começam a se identificar com a forma que você fala. E é o que eu falei antes. Eu sou um zero à esquerda em edição. Se eu fosse fazer slides para falar hoje, não ia sair nada. Outra coisa também, o que eu sou, ou sei lá, aprendi, bom, enfim, no improviso. Fiz um roteiro. Segui o roteiro? Não. Algumas coisas eu segui, mas de modo geral, assim, ligou o motorzinho, fui embora. Mas por quê? Porque talvez eu não esteja exatamente tão nesse lugar do falar exatamente dessa forma tão quadrada e esse rolê todo. Então, o que é o ponto? A gente vai também construindo as questões de esse ponto da repetição, esse ponto de a gente também sempre trazer esses mesmos temas, ou também trazer o rolê do posicionamento, que também é uma coisa muito forte dentro do conteúdo, mas pode ser interessante tomar um pouco de cuidado com o posicionamento para não entrar numa pira de tudo tem que se posicionar, tudo tem que reagir, que daí também, assim, é desgaste, porque você vai sofrer um hate absurdo, e também é desgaste porque ninguém aguenta, gente. No final do dia, a gente só quer vender a consulta de tarô, falando bom português. Então, essa questão do posicionamento, ela é boa, e uma coisa que aconteceu muito comigo é que eu sempre falei também muito dos mesmos livros, às vezes por viés diferente, às vezes por formas diferentes. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, fechei parceria com a Pensamento, porque muitos dos livros que eu falo são deles. Com o tempo também, começou a pessoas me ligarem a pessoas extremamente famosas do nicho, referência no rolê, do tipo, comprei o livro do Ney Naif porque você falou. E aí, sei lá, tem uma playlist de conteúdos do Ney Naif dentro do meu canal, que eu fiz de uma forma não intencional, mas porque o conteúdo dele, de fato, é muito bom, e fazia super sentido, assim, um autor brasileiro e essa coisa toda. Aí eu falava do Ney Naif no TikTok, eu falava do Ney Naif no Instagram, nesse sentido dentro da obra dele e tal. O que aconteceu? As pessoas começaram a me conectar de alguma forma ali também. Então, sei lá, isso também foram surgindo outras oportunidades com o tempo. Então, daqui 2 meses eu vou estar no congresso que quem organizou foi o Ney Naif, ensinando uma tiragem do livro dele. Então, tipo, essas coisas também, por mais que nem sempre é intencional, elas vão te colocando num lugar. E é isso, quanto mais a gente vai aprendendo o que a gente comunica de melhor, como a gente se comunica, mais a gente vai também criando conforto e as pessoas vão criando conforto com a gente. Então, o tempo, ele é extremamente valioso. E, de novo, você não precisa criar um vídeo por dia que não comunica nada para ninguém. Não sei o que comunicar, não sei como fazer. Faz o que você acha que é o certo. É assim que você vai começar a minimamente se comunicar, seja pela escrita, seja pelo vídeo, seja pela imagem. E aí é basicamente isso. Enfim, gente, não sei se ficaram com mais dúvidas, se foi uma bomba. Se foi uma bomba, guarde para você, porque eu quero dormir tranquilo, não quero dormir mal. Tô brincando. Então, mas enfim, me contem o que vocês acharam, fez sentido, não fez, deu para entender, querem que eu retome algum ponto, querem fazer perguntas, o que vocês me dizem? Eu tenho uma pergunta, Hum. até para estimular o pessoal. Foi uma bomba, sim, tá, querido? Vai dormir com esse barulho, sim. Vai dormir falando que, sabendo que soltou uma bomba e saiu correndo. Eu anotei vários pontos. Eu vim muito como aluna hoje. Eu anotei vários pontos. E uma coisa me chamou muito a atenção desse tempo que eu consumo seu conteúdo e que eu tenho recorte de como você trabalha. Eu percebo que você não é uma pessoa que se expõe.
E eu queria que você trouxesse esse recorte, porque isso é uma dúvida muito comum que surge quando eu estou dando consultoria, quando eu estou dando mentoria, porque existe esse lugar, né, de como as pessoas agora estão se conectando com a gente enquanto ser humano, mostra o seu bastidor, mostra a sua vida, mostra você. E assim, eu não sou influenciadora, entendeu? Eu não quero um Big Brother na minha casa, eu não sou a Virgínia. E eu percebo que você tem uma dosagem muito boa da exposição. Você não é uma pessoa ultra exposta, a gente não sabe o recorte Ângelo, CPF, e o que a gente sabe claramente são decisões suas de mostrar, intencional essa amostragem. Como é que você faz esse balanço e como é que você percebe essa conexão, mesmo tendo o Ângelo CPF reservado? Tá, olha, se eu falar aqui que tem uma grande estratégia, eu vou estar muito mentindo, porque não é exatamente nesse lugar, assim, de não, eu vou. Mas uma coisa é muito clara, assim, também. Dentro das dificuldades que no começo também eram muito mais fortes, nesse sentido mesmo, assim, de, pô, é uma ferramenta estática, a galera já falou muito, tudo tem conteúdo, uma coisa assim também, sei lá, que com o tempo eu nunca consumi conteúdo de tarô, porque, e não é naquele lugar assim, porque eu não quero me comparar, mas é porque eu não gostava, porque eu já ficava o dia inteiro pesquisando e pensando no que eu ia fazer, não sei o quê, que eu não tinha saco, não tenho saco até hoje, assim, tenho ranço na maior parte do conteúdo de tarô que eu vejo, e ranço que eu falo não é no sentido exatamente ruim, mas é no sentido de canseira mesmo. Mas nunca foi exatamente nesse rolê do intencional, no sentido assim, de não, eu vou fazer isso para de tal coisa. É, mas eu percebo mais que ele esteve em volta de aquilo que eu estou de fato confortável para mostrar esse dias passado, e daí isso também vem muito de uma relação com as próprias pessoas que começam a te acompanhar e que estão ali toda hora no seu direct, não sei o que lá, que dias passado eu postei foto com um macacão, comentário que eu tava fazendeiro, aí eu peguei e fiz um story cantando pula boi, pula cavalo, sabe essa? Tipo, cara, e e muito nesse lugar de, tipo assim, hoje em dia eu realmente me importo pouco. Só que tem muitas coisas que eu me importo muito. Então, por exemplo, quando eu comecei a mostrar, tipo, eu me maquiando dentro do, do meu story, ou sei lá, de manhã, ou até fazer vídeo com esse rolê e afins, as pessoas começaram a me dar dica de maquiagem que eu nunca pedi, ou falar, tipo, tá péssimo. Eu falei, Mona, sim, segue aí da sua casa. Tipo, cara, eu sei que está. Eu tenho uma tática, porque como eu mudo toda hora, eu também falo muito desse rolê, de, tipo assim, corrunho, como a bomba, é tudo conceito. Então, assim, tem uns vídeos que eu vejo que eu falo, meu, como eu pude em algum momento aparecer assim, mas na hora fez sentido. Então, é muito claro uma questão, que o que eu não faço é tudo aquilo que vai gerar algum tipo de comentário, sei lá, ruim, no sentido, ou que eu não quero ouvir, eu não mostro, eu nunca mais mostrei maquiagem. Nessa época que eu estava, o meu engajamento foi nas alturas, porque as pessoas adoram dar uma opinião. Estavam me mandando vídeo de tutorial, e aí um dia eu falei assim, eu agradeço, mas eu não quero. E aí a pessoa, tipo, não gostou também, e tá, beleza, passou. E aí, nesse mesmo rolê, teve uma pessoa que falou, eu acompanho seu conteúdo, eu sou representante de uma marca X, eu queria te mandar uns produtos porque você está sempre se maquiando, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu não quero, até porque os produtos não eram veganos. Mas eu falei, não, não, tipo, não faz sentido, eu não quero, mas meu engajamento tava, lá em cima, eu falei, meu, eu vou migrar pro ramo da maquiagem, não sei me maquiar nada, mas vende que é uma beleza, tipo, a galera ama. Então, tudo aquilo que eu não quero gerar qualquer tipo de comentário, então, por exemplo, eu sou vegano e as pessoas sabem disso, mas a minha alimentação é horrível. Agora eu tô comprando umas comidas mais prontas no sentido de que daí você só esquenta no micro-ondas, descongela e afins, para comer decentemente. Porque senão, assim, eu como delivery dia sim e dia também, porque quase você não tem tempo de fazer o negócio, e aí o tempo que demora também, essa coisa toda. Mas as pessoas não sabem disso, porque eu não quero ninguém falando do meu corpo. Então, é muito em volta dentro dessa coisa, de tipo, meu,
a galera vai comentar de alguma coisa, porque se tem uma ideia na internet que é, se você está se expondo, você tem que ouvir críticas e você tem que ouvir. Não sei se eu concordo tanto com isso. Só que como eu já sei que é assim que o jogo funciona, eu não vou fazer o que eu não quero. Então tá muito em volta dentro dessa coisa, assim. Então, por exemplo, eu prefiro só aparecer com a unha pintada e haver a possibilidade, nunca aconteceu, mas sei lá, haver a possibilidade de alguém me dar um hate me chamando de viado ou qualquer coisa desse tipo pejorativo, mas também que pode ter uma conexão do tipo, qual é a cor do esmalte, qual é a marca, e eu adorei, isso também gera algum tipo de engajamento. E assim, ou sei lá, eu não sei fazer delineado, mas eu gosto e eu quero, ou sei lá, vou passar uma sombra que muita gente pode achar horrível, mas eu não vou chegar e vou falar assim, olha, eu fiz essa maquiagem, o que vocês acharam? Então eu percebo que assim, as pessoas elas começam a ficar confortáveis com você, mas elas só estão confortáveis com aquilo que de algum modo dá alguma abertura para que ela ache que ela pode comentar. Começou a comentar coisa que você não quer? Você corta. Então eu vejo que está muito em volta disso. Hoje em dia eu estou produzindo um podcast paralelo ao meu trabalho com tarô, e ele é um podcast muito pessoal, ele é de vivência pessoal. Mas, por exemplo, eu não vou contar os traumas que eu tenho com a minha mãe, eu não vou contar os traumas que eu tenho com meu pai. E isso pega num outro ramo, eu não vou expor a minha família. Eu falo muito de mim, eu falo muito que eu me identifico como um homem gay, que eu sou de uma família pobre, que tenho uma consciência de classe, porque isso também comunica muito. Tem outras pessoas que são homossexuais, tem outras pessoas que vão aprender alguma coisa com consciência de classe. Esse é o ponto. Não digo que é extremamente intencional o rolê, mas eu percebo que ele está muito em volta dentro dessa coisa. Eu prefiro primeiro mostrar e a pessoa conecta comigo de alguma forma, do que dar essa abertura para ela querer dizer alguma coisa ou para ela achar que pode falar alguma coisa. Então, é mais ou menos em volta disso. Fez sentido? Achei chique. Chiquíssima essa linha de raciocínio. Turma, dúvidas, comentários, colocações? A Laila Gente, se vocês não fizerem nenhuma pergunta, eu vou me sentir mal. Estão quietos. Sempre que tem convidado, tem falação, tá todo mundo quieto de microfone. Todo mundo odiou o convidado. Surgiu, pronto. Na verdade, eu não sei se é uma sugestão. O YouTube, você ainda acha que é uma boa forma de divulgação, mesmo com a chegada do TikTok? Tá. Assim, o que eu falei, eu falei bem no começo. Tipo, tudo que eu falo aqui é mais um sentido, assim, uma dica de amigo, uma coisa de construir conteúdo e consumir conteúdo, e muito menos nesse lugar, assim, eu acho que eu acho que não, que eu de fato, eu construo o meu conteúdo e eu consumo dessa forma. Enfim, faço o meu rolê. Mas o que eu percebi nesse período? Eu não parei de produzir YouTube porque eu achava que não funcionava por causa do TikTok. Eu parei de produzir o YouTube em 2023. E quando eu parei, assim, eu não tive exatamente uma virada de conteúdo, uma virada de chave, de tipo assim, nossa, o conteúdo viralizou e bombou super. Mas eu comecei a perceber que o tipo de pessoas que consomem o YouTube são muito diferentes das pessoas que consomem o TikTok, por exemplo. Então, assim, por mais que se tenha essa coisa de, tipo assim, porque no TikTok só tem dancinha, então falar que isso já caiu meio por terra, mas eu percebo sim que o público que vem para atendimento de consulta, ele é um público mais jovem, ele é um público mais com problemas, porque vou chegar lá. Porque esses dias passados eu recebi mensagem de uma pessoa que me conheceu pelo YouTube e ela falou assim, mas eu quero só se você jogar o tarô de Marcélia. Aí, tipo, é um tarô que eu jogo. Eu falei, não, certo, ok. Aí a gente ligou, uma pessoa um pouco mais velha, uma pessoa que geralmente não está muito dentro da faixa etária que eu atendo, uma mulher de 52 anos e tudo mais. E isso acontece. Então, você começa a perceber, e daí o que eu percebo? Eu percebo que não é exatamente que uma plataforma ela seja melhor que outra ou que uma caiu, mas está muito em volta de como você espera atender o determinado tipo de público que você espera.
Porque quando eu parei o YouTube, eu deveria ter papo de uns 3 mil inscritos, mais ou menos. E hoje em dia, nunca mais produzi, assim, para não dizer que nunca mais produzi, eu postei um vídeo ano passado falando sobre como atrair consulente e cliente afins. É, e hoje em dia eu tô, sei lá, com quase 10 mil inscritos agora no meu canal, não fazendo absolutamente nada. Porque o YouTube, assim como o TikTok, ele meio que tem uma força da recomendação. Então, eu percebo também, e isso também é uma outra questão de comportamento, eu percebo que a gente está com o cérebro meio fritado, no sentido de que a gente consome o TikTok 5 minutos, 10 minutos, e a gente está, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu não aguento mais ver vídeo de Bob Good, eu não aguento mais ver vídeo de, sei lá, dependente do que seja. Mas a gente está um pouco com esse comportamento. Então, uma coisa que eu percebo é que as pessoas elas voltaram a consumir YouTube, porque elas ligam na TV, ou assim, elas colocam para tocar e elas vão fazer um serviço, elas vão fazer alguma coisa dentro desse sentido. Então, a minha percepção é que não é que caiu. A minha percepção está mais em volta de o que você espera alcançar enquanto criação. Então, assim, eu parei de produzir YouTube porque, de fato, o TikTok ele te dá uma possibilidade de facilidade no sentido de, assim, você liga a câmera e fala, você tem um roteiro bom, você tem um potencial de viralização absurdo. Mas eu percebo que no TikTok as pessoas, no YouTube, elas também têm uma abertura maior de te ouvir no sentido, assim, de você ligar a câmera e falar por 30 minutos, e falar por 40 minutos. Então, você começa a perceber, por exemplo, hoje em dia é muito comum eu vender a minha consulta mais barata para a galera que vem do público do TikTok, mas é muito comum eu vender a minha consulta mais cara de primeira para pessoas que nunca consumiram consulta minha, a prática mesmo daquilo que eu ofereço, que vem do YouTube. Então, eu percebo que está mais em volta dessa questão de comportamento. Então, assim, sei lá, pode ser que, por exemplo, eu quero vender e ganhar no volume de consultas. Então, talvez pode ser interessante que você tenha uma consulta mais barata, que você faz de pessoas que vêm do Twitter, que você fez um conselho rápido escrito do Twitter do conselho para o signo. Que é o teu conselho semanal, só para você particular, e aí traz essa ideia de, sei lá, uma leitura mais barata, que vai contemplar esse tipo de público. Então eu percebo que está muito em volta dentro do consumo, no sentido de que, por exemplo, a galera que consumia muito meu YouTube, que tipo assim, ficava lá 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos assistindo um vídeo meu, também tinha mais essa disposição de, assim, eu posso agendar um horário com você, eu espero tranquilamente 3. Travou? Travou. Ele volta. Tenhamos paciência. Tenhamos paciência que ele volta. Vocês gostaram, gente? Sim. Foi bom? Tá saindo com bons insights? E você, Fabi, tá saindo com bons insights? Sim. Ai, que bom. Já Você tenho... respondeu a anamnese? Seu formulário? Eu não recebi, eu acho. Vai no e-mail. Não vai no e-mail. Ai, que tá ali do celular. Vai no e-mail. Ai, meu Deus. Será que eu tô maluca? Não, vai no e-mail. Um linkzinho. Ai, porque acho que eu recebi só Vai no e-mail. Ai, que o susto. contrato. É lá nele mesmo tem um link para um formulário no Google. Depois você olha lá, tem. E aí você preenche pra gente marcar, porque eu vi que entraram ali, viu? Voltou. Desculpem, caiu minha internet por 2 segundos, acontece às vezes. Mas, só para concluir, está muito em volta disso, assim, no sentido de, acho que está mais em volta um pouco do tempo que tu tem para produzir. Então, por exemplo, sei lá, se tu tem um tempo para produzir, porque assim, YouTube, de fato, eu percebo que requer um pouco mais de uma luz boa, de uma edição boa, de uma câmera, assim, não tem a melhor câmera do mundo, mas uma luz que vai ser competente. E o TikTok
E travou. Outra vez. Ô, Ângela, por que você não tenta deixar só no microfone? Talvez seja isso, não tá com internet o suficiente para aguentar o vídeo. Pame. Oi. Ai, Não, gente, deixa eu desculpem. Voltou. Desculpem. Mas Voltou. enfim, Voltou e travou. é isto. Travou. Ah, agora voltou. Será se voltou? Imagem voltou. Travou. Laila, manda. O que Não, você viu? ia falar? O e-mail. Não chegou? Não. Olhei aqui Eita. agora. Deixa eu avisar. Peraí. Gente, peraí, eu estou aqui. É que eu percebi que os meus dados acabaram. Deixa eu só recarregar meu celular e aí eu vou voltar com toda a potência de novo, um instante. Fique tranquila. Deixa eu Tá bem. anotar. Que aí eu já mando. Pame. Tava com a Oi. ideia de iniciar um canal no YouTube, mas postar com menos frequência do que nas outras redes. Por quê? Porque senão eu vou ficar louca. Já sei que eu não vou aguentar fazer isso tudo. Então eu queria pelo menos fazer, ou no máximo assim, uma vez por semana no YouTube, ou 2 vezes no mês. E quando der, posto uns 3, 4 vídeos no mesmo mês. Mas não me forçar tanto no YouTube. Às vezes assim, eu queria iniciar e continuar, né, com as outras redes. Porque as outras redes para assim dizer, tem uma entrega melhor. E aí o YouTube construiu uma coisa mais à distância. Você acha viável? Não sou muito boa nessa coisa de edição, de ai, vamos criar thumbnail, que não sei o que não sei o que. Eu vou trazer muito no viés de plano de negócio, Laila. Eu sou a primeira pessoa a levantar o braço e falar: não deixe seu ovo em um cesteiro só. Tem disponibilidade. Ah, vou me comprometer com 2 vídeos por mês, mas eu vou fazer 2 vídeos por mês por, sei lá, um ano inteiro, um semestre inteiro. Eu vou conseguir ser constante? Está dentro da tua realidade? Cara, show! Não é a tua rede principal, é uma rede para se construir, não tá desesperada para viralizar, para bater não sei quantos mil inscritos, para monetizar rapidamente, é uma rede para vir sustentando toda a sua construção de posicionamento. Eu sou a primeira a levantar o pompom e falar, vai. Só que, assim, é dentro do que é possível, sabe, na sua realidade. Porra, vai te sobrecarregar, vai te encher de demanda. Ai, mas desculpa. Tá bom. É alguma coisa que você vai deixar uma peteca importante cair para estar lá, aí eu vou falar, recalcula a rota, calma. Se não vai cair nenhuma peteca, se não vai despencar nada importante, eu sou mais do que a favor de fazer essa construção, assim, pensando no médio e longo prazo, eu sou muito a favor e já tive bons resultados com mentoradas aqui que começaram muito nesse esquema de quando sobrar tempo, quando der, não é uma coisa que está em muitos blocos da minha agenda, essa produção de conteúdo. Inclusive com o Elton, eu acho que um tempo a gente falou
dele documentar a rotina dele, né? O Elton tem uma rotina de estudo, de testar as fragrâncias dele e tal, de nem ser uma criação de tipo, vou parar o meu tempo para criar algo para o YouTube. Não, eu vou aproveitar o que eu estou fazendo, vou filmar e vou levar para o YouTube. Então, eu tenho, sim, cases daqui que deram muito certo, mas todos eles foram nessa pegada, assim, de temos outros pratos importantes que precisam ser olhados com responsabilidade. O YouTube vai vir para quebrar algum desses? Não, não vai vir para quebrar algum desses, vai vir para somar. Então, vai em frente. Vai, faz, porque assim, já teve casos de pingar bastante consulente, de pingar bastante cliente, de fazer diferença factível no faturamento de mentorado. Mas teve casos assim de produzir 4 conteúdos e vir uma cliente. Mas deu visualização, migrou o cliente para o Instagram, migrou o cliente para o TikTok, ficou te consumindo até tomar a decisão de compra, ficou te consumindo em mais de uma rede até tomar a decisão de compra. Eu gosto muito de pensar nessa jornada, do cliente ter opções de te consumir em variadas plataformas. Mas não vai cair nenhuma prateleira, não vai cair nenhum prato. Esse é o ponto principal. Não deixe cair nenhum prato que hoje funciona. No mais, estou na primeira fila, eu assisto vídeo, eu comento, eu curto, eu engajo, eu sou a maior apoiadora. Muito bom, Elton. Obrigada pelas colocações. Ai, não ouvi. Enfim, O gente, Elton voltei, deixou um desculpem. comentário para você, que ele vai precisar sair. Ah, tá. Boa Mas ele noite, Elton. colocou que adorou tudo que você trouxe, despertou vários questionamentos importantes, como o storytelling, que poderia ser melhor aplicado ao contexto dele, e sobre o que você trouxe no início entre observar e experimentar. Chique. Fico feliz, muito obrigado. Qualquer coisa, eu tô por aí. Qualquer coisa me chama também. Que, sei lá, a gente troca um papo, tranquilo. Acessível. Divônico. Turma, mais dúvidas, meninas, garotas, mulheres? Não? Ai, coitado, ele recarregou o celular só para vir dar tchau? Não, mas faz parte, porque eu já ia fazer. Não achei também que ia. Nossa, você pensa, nossa, não deve pagar a internet, né? Mas quando é esse tipo de coisa, pior que eu prefiro usar meus dados. Pra ter garantia que não vai dar ruim. Que é melhor ainda que o Wi-Fi. Tive um caso assim, eu roteio a internet do celular para vir dar aula toda quarta-feira. É. Porque um absurdo, né, gente, pagarmos internet para isso. Mas tudo bem, todo mundo esclarecido, com muitas ideias. Ó, já vão me dar trabalho porque querem produzir conteúdo para o YouTube, tá, Ângelo? Ai, mas é bom, assim, falando de uma forma bem realzona, assim, cara, demora. Isso é bem verdade, assim, demanda, porque, de novo, a gente tá falando mais de uma pessoa que é mais fácil criar uma conexão contigo no sentido de toda semana ela liga lá para te ouvir, do que a pessoa que está lá só rodando a tela e do nada você apareceu. Então é mais fácil ela criar esse hábito, tipo, meu, eu vou pesquisar o nome da pessoa para ver. Só que demora algum tempo, assim, então, tipo, sei lá, é algo que fica para sempre. E a gente tem uma coisa boa, que é o tarô, por ele ser estático, pode ser que daqui 10 anos o teu vídeo ainda performa, o teu vídeo ainda funciona para aquela rede. Mas é bom, assim, eu sinto que eu me desenvolvi muito em roteiro na época de YouTube, porque se você vai falar 30 minutos, você precisa, sei lá, não sei quanto tempo, aí você pode fazer 5 minutos, 10 minutos, você precisa render esse tempo, então você precisa sentar e gravar e que o negócio funcione. Então, assim, eu me desenvolvi muito em comunicação, muito em roteiro, muito em tudo. Então, foi uma coisa bem boa, assim, tipo, demanda tempo, assim como tudo demanda tempo, mas eu acho que funciona bem. Chique. Vou ter trabalho. Eu tô aqui reclamando, mas eu adoro.
Amigo, muito obrigada pela sua colaboração. Tenho certeza que vai render insumos, principalmente para as meninas que vão assistir gravado depois, vai reverberar. E foi muito importante você trazer esse recorte do quão autêntico é o seu trabalho, a sua presença na rede digital, na rede social, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla de que não adianta a gente tentar sustentar um personagem, porque a gente não vai sustentar um personagem. Então, foi muito importante você ter feito esse recorte do blazer e do quanto era nada a ver, era até caricato você aparecer, porque eu penso que toda a nossa jornada no digital, ela precisa estar imbuída de quem nós somos, né? Não de um personagem, ainda que seja apenas um recorte de quem nós somos, mas que ainda assim seja autêntico e faça parte da nossa essência. Então, você ter mostrado e ser um case de alguém que deu certo e continua dando certo e continua transitando entre outros nichos, né, agora com podcast junto com a Giovana, e ser, sim, um projeto que está sendo propagado, está crescendo, ainda que nesse limite do tempo, né, não é meteórico, não é do dia para a noite, e também achei muito importante você ter falado sobre isso, de não ter vindo aqui e falar, eu apareci ontem na internet e hoje estamos aqui, né, muito tempo de trabalho, de reconhecimento, então, para mim é muito importante que venha alguém de fora e que percorreu esse caminho para falar, olha, vim do futuro para falar que compensa, que não é uma jornada fácil, não tem atalhos, não tem gelatina para sentar, mas é possível, sabe? Eu acho que, além de tudo, eu queria te agradecer por trazer de maneira prática que essa jornada ela é possível. Apesar da gente estar sendo massacrado de informações contrárias, a sua jornada é um atestado de que é muito possível. Então, muito obrigada, mesmo, por ter vindo e ter dividido todo esse recorte aqui com a gente. É sempre um prazer inenarrável te ouvir falar. Você é inteligentíssimo, muitíssimo obrigada. Estou muito agradecida mesmo da sua presença hoje. Cara, eu que agradeço. Curiosamente também não fiquei nervoso, porque com o tempo também a gente vai ficando um pouco calejado, né? Mas a gente também vai se conhecendo minimamente e como a gente consegue desenrolar. Mas eu que agradeço super assim, o espaço e a oportunidade também, porque é muito aquela coisa, né? Tipo, uma mão lava a outra, e eu acho que faz super sentido também a gente fortalecer os nossos contatos e as nossas formas de trabalho, né? Então, assim, eu também só tenho a agradecer, para mim foi tudo. É mais uma forma também de eu também conseguir me experienciar, então, em outros ambientes, né? Nesse sentido, mais em volta de, sei lá, construir esse rolê de conteúdo em formato de aula, palestra, enfim. Mas, de modo geral, é isso. Só tenho a agradecer muito. E da próxima me chama e eu quero participar da festa de arromba na formatura da galera. Ai, um sonho, que sonho de princesa. Faz virtual, a gente vem cada um com o seu vinho. A gente, né? Eu nem sou do negócio, eu já tô aqui falando, ai, a gente. Vamos, estará Eu vou amar. convidado. Oi, quando